Bom, vamos lá. Bom dia, pessoal. Estamos iniciando mais uma aula de biologia da semana. Esse slide aqui eu coloquei para vocês na semana passada, mostrando aí os tópicos e os conteúdos do quarto bimestre. A setinha de hoje é o que a gente vai tratar. Hoje a gente vai falar da origem e a evolução dos seres humanos, tá? Então a gente vai falar especificamente aí da nossa espécie, do Homo sapiens, mas tudo antes que surgiu no tempo, antes da gente chegar na nossa espécie atual. E aí, nas próximas aulas, em cada terça-feira, a gente inclui um item desses da lista do quarto bimestre, tá? Então, vamos lá. Bom, eu começo aí com uma primeira imagem para vocês aí de Charles Darwin, né, que foi o cara da evolução. Os estudos de Darwin contribuíram muito pelo que a gente vai tratar hoje, o que a gente vai dizer hoje, tudo teve muita influência em tudo que ele colocou aí e revelou para a sociedade científica. A imagem que vocês estão vendo ao lado do Darwin, né, começa aqui com um macaco, um chimpanzé, e a gente tem uma escala temporal aí, né, e eu já digo que essa escala temporal, ela é errada, tá? Quando a gente vê imagens desse tipo, de um macaco, e a gente começa a ver esse macaco em transformação, até se tornar aí um homem, a gente pode concluir e deduzir que não foi assim que aconteceu a evolução dos seres humanos. Por que não foi assim? Eu acho que eu já comentei sobre isso e a gente já discutiu alguns pontos quando a gente tratou sobre o tema evolução. Eles têm o mesmo ancestral comum, né? Mas não significa que é desse jeito aí. Isso, significa que o homem tem um ancestral em comum com o chimpanzé, e não que ele veio do chimpanzé, porque se ele tivesse vindo do chimpanzé, o chimpanzé não existiria mais, ele já estaria extinto, e não é isso que a gente vê, né? A gente consegue aí encontrar um monte de chimpanzé aí pela natureza. Agora, a escala linear, né, que é uma escala em linha reta da evolução, ela não é correta. Darwin já fez os rabiscos dele na época que ele estudava sobre evolução, e ele sempre desenhava árvores com ramos, né, que hoje a gente conhece como cladograma, para mostrar e evidenciar a evolução biológica. A evolução que a gente vai tratar aqui é a evolução biológica, tá? É o evolucionismo. Então, a gente não fala do criacionismo lá da parte de Deus criando os seres humanos. Então, que a gente não acredite, cada um tem a sua crença, a gente já discutiu isso. Então, a gente vai falar voltado para a ciência, voltada para a parte biológica. Bom, então essa evolução humana, ela também pode ser chamada de antropogênese, que é a origem da evolução da espécie Homo sapiens, como uma espécie distinta dos outros hominídeos. Então, a gente vai ver que existiram vários hominídeos e existem vários hominídeos, né? E a gente vai aí estudar a fundo mais a espécie humana. Dos grandes macacos a mamíferos placentários, né? Que a gente sabe que o hominídeo é um mamífero e tem placenta. O estudo da evolução humana ela engloba várias disciplinas, não só a biologia, mas a antropologia, né, que estuda aí o homem, o desenvolvimento cultural, a física, né, pelos cálculos aí em relação a temperatura, o clima da Terra e os milhões de anos que se passaram, o estudo do carbono, a primatologia, que estuda os primatas, a arqueologia, né, que estuda aí os vestígios da evolução, vestígios através de objetos, a linguística, né, porque a gente sabe que o homem evoluiu aí de uma linguagem muito simbólica, que era desenhos rupestres que ele fazia nas cavernas, e a genética, né, com aí a influência, lógico, de Mendel com os estudos genéticos, que a gente consegue ver que a evolução ela sofre mutações e variabilidades genéticas e que acabam influenciando no desenvolvimento, aí no caso do Homo sapiens. Para a gente recordar esse slide aqui, tá? Então vamos recordar algumas características, que são as características aí principais dos seres vivos. Então todo ser vivo tem uma composição química, né, na parte interna. Então, é composto de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, de fosfato, de sódio. Então, nós temos elementos químicos na nossa composição. Por isso, somos formados por células, né, por uma organização celular muito complexa, onde cada organela desempenha a sua função.
temos dois tipos de reprodução, né? Os seres vivos, eles podem se reproduzir sexuadamente ou assexuadamente. Isso depende de cada representante, de cada reino da natureza. Sofremos vários processos metabólicos, né, fisiológicos, de reações que podem ser chamadas de anabólicas ou anabolismo, que são reações de síntese, né, de formação de compostos orgânicos, e reações de catabolismo, que são reações de degradação, de quebra de partículas orgânicas dentro do nosso corpo. Nós crescemos, né, e com isso a gente acaba aí evoluindo e criando descendentes. Sofremos mutações nesse processo de crescimento, as nossas células, elas ficam mais organizadas, mais complexas, e com isso a gente consegue, então, evoluir e ter características evolutivas. Nós reagimos a estímulos, né? Nós nos adaptamos a estímulos ambientais, então tudo que acontece com o meio ambiente é um estímulo para o nosso corpo, para que a gente possa evoluir. Nós nos movimentamos e bastante, né? Então a gente possui várias formas aí de movimento, e o nosso corpo, ele é estável, né? O nosso metabolismo, ele é estável através da homeostase, né? Então a gente consegue manter uma temperatura corpórea constante. Na linha do tempo, né, dos seres vivos, a gente tem lá a formação da Terra, do nosso planeta, há 4,6 bilhões de anos atrás, quando a gente estudou a origem aí da vida, a gente falou sobre isso. Aqui a gente tem alguns eventos importantes que foram acontecendo com a Terra, a formação das rochas mais antigas, as bactérias que não precisavam do oxigênio para sobreviver, as bactérias que faziam fotossíntese, né, através da luz solar, as bactérias que já precisavam do oxigênio para sobreviver, os seres eucariontes, né, os protistas, os animais, desde os primeiros e mais primitivos, que são os poríferos, seguido pelos quinidários, animais aquáticos. Então, a gente tem aqui uma escala de tempo que vai ser importante quando a gente falar hoje sobre o surgimento do Homo sapiens, para a gente entender há quanto tempo o Homo sapiens está no planeta Terra, e a gente associar isso com a formação da Terra, né, que é 4,6 bilhões de anos. Então, guardem bem esse dado aqui de formação da Terra. Vou pegar um laser aqui. Bom, vamos se posicionar dentro do reino animal, né? Se posicionar como espécie humana, né? Então, a gente recordar um pouco aqui da taxonomia, da cladística aqui do Homo sapiens. Então, a gente está dentro do reino Animalia, dentro do filo Chordata, subfilo Vertebrata, na classe Mammalia, na ordem dos primatas, na família Hominide, do gênero Homo e da espécie Homo sapiens. Homo sapiens significa o homem que sabe. Hoje a gente tem uma subclassificação para o Homo sapiens, né? Tem muita gente aí que fala do Homo sapiens sapiens. Então, o homem que sabe o que sabe, tá? Então, seria um pouco mais evoluído e inteligente do que o Homo sapiens, esse Homo sapiens sapiens. Mas, e tudo isso gera em torno de uma grande discussão científica, de nomenclatura, de pesquisadores, né? Não é ainda um dito final, batido um martelo, dizendo que somos Homo sapiens sapiens, mas sim a gente fala do Homo sapiens, tá? Qualquer momento, a hora que vocês quiserem perguntar, vocês podem abrir o áudio, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Fale. Uma coisa que eu sempre esqueço, por que não tem o domínio ali? Porque o domínio, ele ainda não foi ainda também nessa questão aí científica, né? Os cientistas ainda não colocaram um veredito final sobre a questão do domínio. Então, depende muito da literatura que você vai estudar e onde você vai pesquisar. Alguns autores consideram o domínio, outros não colocam o domínio. Então, ficou uma coisa meio problemática essa questão do domínio. Tá? Então, como aí na apostila ela não fala do domínio, eu acabo não citando, mas embora a gente já tenha falado em aulas anteriores sobre ele, tá bom? Então, é uma questão muito problemática aí em relação a mesmo o comando científico, o pessoal aí da ciência e as discussões entre eles, tá? Bom, nós pertencemos, então, a uma linhagem evolutiva que originou os humanos.
Isso surgiu há cerca de 15 bilhões de anos atrás, essa linhagem aí evolutiva. Não que o homem se formou há 15 milhões de anos. Nós nos formamos há menos tempo, mas a nossa linhagem, o nosso ancestral em comum, o primeiro ancestral primata, ele data de 15 milhões de anos atrás. Lembrando que a Terra se formou há 4,6 bilhões de anos, tá? Então, se a gente for ver, é um dado recente a formação aí do nosso ancestral, comparando com a idade da Terra. Então, as características que todos os primatas têm e que possibilitaram esses primatas a viverem nas árvores, porque a Terra era cheia de florestas e de grandes árvores. E esses primatas, para eles conseguirem sobreviver, escapar dos predadores, eles ficavam no alto das árvores. E ali eles se alimentavam e dormiam e cuidavam ali da sua prole, da sua comunidade. Então, todos os primatas possuem um polegar opositor, né? O polegar opositor é o dedão formando um ângulo de 90 graus, né? Que permite o deslocamento fácil e o manuseio de objetos por esses primatas. Então, eles conseguem pular de galho em galho, colher uma frutinha que está ali em cima daquela árvore por ter esse polegar opositor. Então, essa é uma grande característica aí dos primatas e uma característica adaptativa. A liberdade dessa mobilidade aí do polegar também possibilitou uma grande mobilidade dos membros, né? Tanto dos membros anteriores, os braços, quanto as pernas. Diferente de um cachorro que não consegue ter esse movimento, né, de colocar a pata para trás e segurar alguma coisa, os primatas já possuem. Então ele consegue pegar um galho que está ali, puxar alguma coisa que está do outro lado, diferente dos outros mamíferos. A visão tridimensional, né? Isso é importante falar. A visão tridimensional é uma visão em profundidade que garante com que eu possa saltar daqui onde eu tô para aquele outro lado, né? Sem ter perigo de cair, sem ter precisão. Então a gente só consegue ter esses movimentos ágeis porque a gente tem essa visão tridimensional. Nosso olho possibilita com que a gente possa olhar para o lado para pegar algo que está ali sem se mexer, ou olhar ali do lado e ver que tem alguém passando. Tá? Os outros mamíferos não têm essa adaptação, essa facilidade. Só quem tem essa visão tridimensional, que somos os primatas. O comportamento social, né, com intenso cuidado aí da prole, da cria. Isso porque os primatas têm uma gestação muito longa e geralmente nessa gestação eles doam muita energia para os filhotes. Essa energia é doada através da placenta, né? Esses bebês, eles dependem totalmente ali da mãe durante o período gestacional, onde recebe todo tipo de energia. E nasce de 1 a 2 filhotes por cada gestação. Então, além de ser uma gestação muito longa, eu vou ter um filhinho só, eu doei toda a energia dessa gestação para esse filhinho, e quando ele nasceu, eu não vou cuidar dele? Não, eu tenho que cuidar, né? Eu desprendi de muito tempo e muita energia corpórea para poder ter. Então, eu cuido da minha cria, eu amamento, mesmo porque eles dependem durante os primeiros meses de vida daquele leite materno, né? Por isso somos mamíferos, para cuidar dessa cria aí. Bom, e tudo isso que a gente falou dessas características são em relação aos primatas, tá? A nossa linhagem evolutiva, que são eles. Alguma pergunta até aqui? Não? Seguimos. Então, eu apresento aqui para vocês o nosso ancestral mais antigo, tá? Parece um ratinho, ele é chamado de mussaranho das árvores, semelhante aos mamíferos que comem insetos. Eles originaram os primeiros primatas há mais de 70 milhões de anos atrás. Então, eles viveram há 70 milhões de anos atrás. E os primeiros primatas surgiram há 15 milhões de anos atrás. Né? Então, demorou muito tempo para surgirem os primeiros primatas, depois aqui desse nosso ancestral mamífero mais antigo. Então, esse é o carinha que ficaria ali no nosso cladograma, na nossa árvore filogenética, lá no comecinho da árvore. É esse carinha que estaria lá. Ele é o nosso ancestral comum. E aí os primatas, né, que é o grupo a que nós pertencemos, ele é formado por dois grandes grupos, os primatas, os prosímios e os antropóides. Nós estamos dentro dos antropóides, tá? Aqui os prosímios, eles também incluem esse outro grupo aqui, que é chamado de tarsiformes.
Na verdade, esse quadro que eu achei, ele estava separado, mas na verdade não é para estar separado. Os prosímios e tarsiformes são dentro desse primeiro grupo. É um segundo grupo de primatas. Então, quem são os prosímios, né? Vocês já conhecem, olha eles aqui. Então, são os lêmures. Lembram dos lêmures lá de Madagascar? Já assistiram Madagascar? Então, os lêmures são os prosímios. São de pequeno porte, são animais noturnos, né? Vivem aí na ilha de Madagascar e na ilha de Comores, na África e na Ásia, e são primatas onívoros, né? Eles comem de tudo. Insetos, frutinhas, enfim, qualquer tipo de alimento aí que seja interessante. Os tarsiformes, que também são prosímios, são representados pelos társios, que é esse carinha aqui, com esse olhão arregalado, né? Porque é um animal também noturno. Ele mede cerca de 35 centímetros, mais ou menos isso daqui, uma régua de 30 centímetros, são pequenininhos. Né, sem considerar a cauda, né? Porque eles também são primatas com cauda longa, porque estão sempre nas árvores. Animal de hábitos noturnos, se alimentam principalmente de insetos, tá? Mas pode aí se alimentar de outros vegetais, outras frutinhas. Tem aqui, olha, os dedos longos, né? O polegar opositor, para poder se prender e se segurar no tronco das árvores. E o segundo grupo de primatas, a qual nós pertencemos, a nossa linhagem, são os antropóides, representados pelos macacos e pelos seres humanos. São primatas que possuem encéfalos desenvolvido, então é onde a gente tem aí um desenvolvimento da massa cefálica do cérebro maior. E vocês vão ver que a gente vai falar muito de volume craniano, né? Que é o tamanho do nosso crânio e do nosso cérebro que fica lá dentro, porque isso tem tudo a ver com a evolução. Dentro aí, os antropóides, a gente tem 3 grupos, 3 linhagens evolutivas. Os macacos do Novo Mundo, né, que são os macacos que vivem nas Américas, na América do Sul, na América do Norte, são os saguis, os micos, os macaco-pregos, né, macacos de tamanho assim de pequeno a médio porte. Os macacos do Velho Mundo, que já são os macacos formados pelos babuínos, o macaco rhesus, que é aquele macaco onde o homem descobriu o fator RH. Da onde vem o RH positivo e o RH negativo do sangue? Veio do macaco, foi no macaco que encontrou o fator negativo e positivo sanguíneo, no macaco rhesus, por isso o RH, ó, que começa com o nome de rhesus. E o mandril também, que é um macaco de coloração mais amarelada, grandão. Aqui a gente tem o babuíno representando esse grupo, aqui um sagui, e aqui a gente tem, então, chegamos ao grupo dos homens, né, dos hominídeos, que representando os gorilas, o gibão, o chimpanzé, o orangotango e os seres humanos. Na escala evolutiva, a gente vai ver que os macacos do Novo Mundo, eles vêm antes do que os macacos do Velho Mundo. E isso tem a ver com adaptações fisiológicas do organismo em relação ao ambiente onde vivem. Tá? E não o velho ter que vir antes do que o novo. Não tem muito nada a ver o nome Novo Mundo e Velho Mundo com a escala evolutiva deles. O que tem a ver são as características que eles desenvolveram e evoluíram. A gente vai falar um pouco disso também. Bom, então aqui eu coloquei para vocês esse cladograma desses primatas que a gente acabou de conversar, né? Então a gente tem aqui os prosímios, né? Os lêmures, os társios. Aí eu tenho os macacos do Novo Mundo, os macacos do Velho Mundo, o gibão, o orangotango, o gorila, o chimpanzé e o homem. Né? Então aqui é o grupo dos prosímios e esses todos são os grupos dos antropóides. E dentro dos antropóides a gente tem os hominídeos, onde a gente exclui os macacos do Novo e Velho Mundo e fica só com os hominídeos, formando aí pelo gibão até o ser humano. Aqui o macaco do Novo Mundo, eles têm uma fisiologia diferente das do Velho Mundo, que é em relação às narinas. As narinas desses macacos aqui, né, dos saguis, dos macacos menores, elas são laterais, elas ficam para o lado, aberta para o lado. E dos macacos do Novo Mundo, desculpa, do Velho Mundo, são narinas que ficam para frente ou para baixo, tá? Isso tem a ver com o local onde eles vivem, porque os macacos aqui do Novo Mundo são das Américas, e os do
velho mundo são dos outros continentes, tá? Todos os outros, Ásia, Europa. Então tem a ver com o tipo de clima, né? Um clima mais frio aqui para esses macacos. Por isso a narina não ficar lateral, se eu estou num clima frio, mais para frente ou para baixo para tentar aí bloquear a incidência de ar. Bom, esse último nó aqui que a gente vê, que é esse nó H, onde a gente tem a divisão aí do grupo dos homens e dos chimpanzés, a gente consegue ver que há 7 milhões de anos atrás é que esse nó se formou. Então, se a gente for pensar na formação da Terra há 4,6 bilhões de anos, a formação dos primatas há 15 milhões de anos e a formação aqui do homem há 7 milhões de anos, é muito recente a história do homem no planeta Terra. É muito novo, né, em relação à idade da Terra. E a gente sabe também hoje, através do avanço da ciência e principalmente do estudo molecular, né, do DNA, das moléculas, que nós somos parentes muito próximos dos chimpanzés, porque compartilhamos 98,5% de semelhança com o DNA. Então, essas duas linhagens aqui do final desse cladograma compartilham quase 100% de DNA, né? Isso a gente não saberia se a gente não tivesse aí a descoberta do DNA e os estudos moleculares. Mas hoje a gente tem esse cladograma mostrando todas essas diferenças por conta das análises moleculares, porque só com análises fósseis ficaria difícil de a gente conseguir montar um cladograma tão perfeito assim e falar dessas diferenças. E aqui embaixo, no comecinho, né, ou no final do cladograma, na verdade é o começo, porque o final é aqui em cima, a gente tem aquele ancestral lá dos mamíferos, que é o mussaranho, tá? Aquele mamífero insetívoro lá que parece um ratinho. Bom, vamos falar então agora um pouco da linhagem humana, né? Eu printei aqui esse slide, fiz várias aí incrementações nele. Então, os primeiros representantes da linhagem humana, né, os primatas, eles possuíam postura ereta. Então, se eu for ver aqui nessa imagem, o homem é o que tem a postura mais ereta. Todos os outros ainda têm uma pendência com a postura para frente, né? Mostrando aí o mais voltado para o lado quadrúpede do que o lado bípede. Então, eu posso dizer que todos esses primatas aqui, eles têm um bipedismo facultativo. O que é facultativo? Ora, eles usam as pernas para ficar e se movimentar, ora, eles estão de forma quadrúpede usando pernas e braços para se locomover. Então, é facultativo. Ora usa, ora não usa. A única espécie que não usa, né, o bipedismo facultativo, mas sim o bipedismo concreto, é a espécie humana. Então, essa posição ereta que o homem, né, a espécie humana teve, foi uma posição para se adaptar ao meio ambiente onde ele estava, né? Esse meio ambiente, ele foi um meio ambiente africano, né? O homem, ele surgiu na África e através de uma espécie chamada Australopithecus, né? E esse homem que vivia na África, a África teve momentos em que a Terra passou por várias eras glaciais. A gente teve vários momentos de era de glaciação no planeta Terra. Então, a hora era o norte da Terra que estava glaciado, cheio aí de neve, claro, a hora era o sul. Enfim, isso ia se modificando conforme o tempo. E a gente sabe que toda evolução acontece porque há uma modificação no meio ambiente. Então, uma era glacial fez com que parte ali da África ficasse congelada e as grandes florestas se perderam, entraram em extinção. E tudo virou savana na África. Então, o homem teve que ter essa postura ereta para ficar mais alto, né, perante aqueles seres menores, e um patamar acima, que ele ficasse mais alto, ele conseguia ter uma visão melhor, né, e assim observar melhor os predadores. Então, um predador, geralmente, em potencial, eu só vou conseguir ver se eu estiver de pé e observando. Agora, se eu estiver abaixado, sentado, deitado ou de forma quadrúpede, vai ser mais complicado. Então, como mais uma forma de alerta, né, o homem obteve aí essa postura ereta. O bipedismo, né, essa forma de bipedismo não facultativo, fez com que os braços anteriores ficassem livres, né, não precisassem mais se segurar e se prender em nada, e isso desenvolveu, então, a habilidade da espécie humana de manusear objetos, ferramentas. É aí que o homem, né, o homem primitivo, começa a desenvolver e mexer nesses mecanismos,
por ter as mãos livres, por conta do bipedismo. Então, esse abandono da floresta, né, e ocupação dos campos e savanas lá na África, por conta aí da era glacial, fez com que o homem, a espécie humana, desenvolvesse novos hábitos alimentares. Né? Isso foi mudando também a forma da dentição do homem, né? A gente vai ver e comparar as espécies de hominídeos e ver que a dentição foi mudando. Hoje a gente tem uma arcada em U, isso significa que a gente se alimenta de forma onívora, né, de vários tipos de alimentos, e não só de carne, senão a gente teria os caninos mais evidentes, né, e uma arcada mais retangular, mas não é assim. E também o aumento da massa cefálica. Né? Se a gente está falando aí que a nossa arcada muda, a gente tem mais espaço para o desenvolvimento do cérebro. Então, essa adaptação, né, a mudança do comportamento fez com que toda a energia que o homem primitivo antes usava com outra finalidade ficasse livre para que pudesse, então, essa energia ir parar para o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso ele só começa a se desenvolver melhor na espécie humana, e a espécie humana consegue se adaptar quando começa a sobrar energia no corpo. Então, passou a sobrar energia porque eu não estou precisando mais usar as mãos para me locomover, a minha arcada mudou porque a minha alimentação mudou também, então a energia acaba sobrando. E para onde vai essa energia? Para o desenvolvimento do encéfalo, tá? Para que o encéfalo possa desenvolver. E isso faz, então, depois desse desenvolvimento aí do encéfalo, que o homem, né, que a espécie humana, passe, então, a conviver em grupos. Né? Então, ele passa a conviver em grupos, né? Passa a estabelecer ali a monogamia, né? Só com uma fêmea, a ter filhotes, a cuidar dessas crias, né? Então, todo esse comportamento social que a espécie humana passa a ter nos primórdios do tempo faz com que o cérebro comece a se desenvolver. E tudo isso, né, esse comportamento social tem a ver também com os pelos do corpo. Então, a perda dos pelos, né, do corpo, a gente vai ver que os homens, os australopitecos, tinham muito pelo no corpo e o Homo sapiens não tem mais pelo no corpo. Isso por quê? Porque o comportamento social e o comportamento em bando, coisa que começou a aumentar quando o homem começou a migrar aí por vários continentes, fez com que ele desenvolvesse muitos parasitas externos. Então, piolho, carrapato, pulga, todos esses ectoparasitas, né, ficam onde a gente tem pelo, porque eles gostam da temperatura quente do corpo. Então, o homem passa a perder o pelo para evitar o acúmulo desses ectoparasitas. Olha só, e tudo isso é a evolução que fez, tá? Bom, aqui eu achei interessante colocar, e acho que a gente vai voltar a falar na próxima aula, porque tem a ver aí com a cultura, né, da espécie humana, em relação ao bipedismo que eu falei para vocês, né? Então, essa locomoção do homem de forma bípede, né, não de forma facultativa, como os outros primatas, mas de forma, né, fixa, eterna, faz então com que essa posição que ele desenvolveu de forma aí vertical desenvolvesse o cérebro dele para desenvolver a linguagem, onde começou através dos desenhos e das escritas rupestres, né, nas cavernas, e aumentou aí o tamanho da caixa craniana, aumentou o desenvolvimento do encéfalo e da inteligência. E a liberdade com as mãos, que também veio da forma bípede, né, fez com que o homem desenvolvesse, então, habilidades manuais, né? Então, ele conseguiu ali confeccionar ferramentas, objetos para facilitar a vida dele. E isso também ajudou na oponência do polegar, esse polegar opositor que ajuda na manipulação desses objetos. Então, tudo tem a ver, a evolução teve muito a ver com a forma bípede da espécie humana se comportar. Aqui para a gente ver essa arcada dentária que eu falei para vocês, né? Aqui a gente tem a arcada dentária do chimpanzé. Veja aqui que a gente tem os caninos bem evidentes. Aqui os australopitecos, que foi a primeira espécie humana a desenvolver aí no planeta, né? Pelo menos que a gente tem registros, é desses caras aqui que a gente vai falar sobre eles. Vejo que já começa a mudar um pouco. E para a nossa espécie de hoje, né? O Homo sapiens. Veja que diminuiu o tamanho da arcada e o formato, né? Esse formato em U aqui, para poder explorar maior variedade de alimentos. E a arcada antes retangular e com caninos evidentes, para poder ali dilacerar as carcaças e a carne que o homem primitivo consumia naquela época. Então, aqui a gente vê também o desenvolvimento do cérebro,
o cérebro humano, a gente vê que a nossa caixa craniana ficou maior do que dos gorilas, olha como que ela era, que é, né, os primatas, né, uma caixa craniana pequena, então comporta um cérebro, um encéfalo menor, e uma caixa craniana maior comporta um encéfalo maior. E quanto mais dobras, isso é interessante, né? Quanto mais dobras a gente tem nesse encéfalo, mais neurônios eu tenho. E quanto mais neurônios eu tenho, mais sinapse eu faço, né? A sinapse é a comunicação entre dois neurônios para poder ali desenvolver o raciocínio, o pensamento, enfim, para poder ali fazer esses sistemas funcionar. Sabe quando alguém está te explicando alguma coisa e você não consegue entender? Depois vem uma outra pessoa e fala assim, deixa eu explicar melhor para você. Não é assim, a pessoa explica direito e fala, é isso? Poxa, agora eu entendi. Então, quando você faz, é isso, quando você tem uma sacada e consegue entender alguma coisa, é porque você conseguiu desenvolver uma área no seu encéfalo que antes você não desenvolvia. Então, você conseguiu atingir a sinapse nessa área cerebral. Então, após desenvolver essa sinapse, você tem mais aí liberdade para poder ter conhecimento e evoluir aí na forma do sistema nervoso, tá? Então, algumas coisas interessantes. Bom, esse cladograma aqui que vocês estão vendo aí agora é cladograma dos hominídeos, tá? Então, o primeiro aqui que eu falei para vocês, não é o primeiro. Então, o primeiro hominídeo é o Australopithecus afarensis. Sim, é o Australopithecus afarensis, foi achado fósseis desse cara aqui, foi o primeiro, né, na escala ali a colocar, o primeiro achado. É lógico que pode ser que exista outros que vieram antes desse, só que não há registros anteriores, não tem a ciência, não tem nada anterior a esse Australopithecus. Então, ele é considerado o primeiro ali na escala dos hominídeos, né? E ficou muito famoso, porque foi feita uma reconstituição, né, dela, na verdade não é dele, a Lucy, né, que era uma fêmea, ela foi reconstituída em 1974, olha como é novo esse dado histórico. Porém, esses achados, né, desses ossos da Lucy, foi feito em 3,9 datas, né, de 3,9 milhões de anos atrás. Então, os paleontólogos, né, os arqueólogos, quando fazem descobertas de ossadas de humanos, eles conseguem prever a idade da ossada através de um método lá chamado carbono 14, tá? É um método onde você consegue prever a idade do osso, daquela ossada. Então, data de 3,9 milhões de anos. Desse Australopithecus, né, que é o primeiro aqui no cladograma, a gente teve as outras linhagens que foram sendo descobertas. Porém, há várias problemáticas aí nesse cladograma de hominídeos, porque muitas coisas ainda não foram achadas e podem ser que sejam achadas e que mostre para a gente que isso pode mudar e que não foi bem assim que a gente... Enfim, no momento é isso que nós temos. Do Australopithecus afarensis, a gente tem o Paranthropus boiceis e o Paranthropus robustus, né, que não se desenvolveram, ou seja, eles acabaram entrando em extinção depois de uma certa época, não teve mais nenhum representante que derivou dele. Né? Do Australopithecus afarensis, a gente teve o Australopithecus africanus, né? Aqui veja que está pontilhado, é porque falta evidências concretas para a gente dizer que isso tá certo. Né? A gente tem o Australopithecus gar, né? Que também aqui faltam evidências, aonde aqui teria um outro Australopithecus que foi achado alguma ossada desse Sediba, né? Australopithecus Sediba. E aí, após esses daqui, é que a gente tem aí a formação do nosso gênero, que é o gênero Homo. Então, isso mostra que nós, do gênero Homo, e os Australopithecus, que é um outro hominídeo, mas de um gênero diferente, em certo momento da história, nós coexistimos, ou seja, nós vivemos um dado momento histórico juntos. No entanto, como eram espécies diferentes, não se relacionavam, não produziam descendentes férteis, algumas dessas espécies foram se extinguindo. Como hoje a gente não tem o Australopithecus mais, né? Todos foram extintos. A gente tem o gênero Homo, mas a gente não tem o Homo habilis, que foi o primeiro hominídeo do mesmo gênero que o nosso a surgir no planeta. A gente não tem mais o Homo erectus, a gente não tem mais o Homo neanderthalis, e a gente não tem mais o Homo ergaster. A gente tem
e o que é nós, que somos o Homo sapiens, que é esse ser aqui mais desenvolvido. Então, esse cladograma aqui é um cladograma que, nesse momento, ele é visto dessa forma, mas tem muitas problemáticas nesse cladograma, porque há falhas nas evidências evolutivas aí, no caso dos fósseis, para explicar melhor a origem aí do gênero Homo, que é o nosso, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa, pessoal? Tipo, você colocou que a partir, né, do Homo habilis, né, que vai ter essa semelhança craniana, né? Mas, Isso. tipo, em relação àquele outro cladograma lá, que tem começa com os, como que é? Os símios? Esse. Os Os prosímios? lêmures? Isso. De quanto que estão aqui, mais ou menos? Então, aqui eu estou falando só daqui, tá? Dos É hominídeos. primata. Ah, tá. É, aqui é dos primatas. Dentro dos primatas a gente tem os hominídeos, tá? E dentro aqui desses hominídeos a gente tem o homem. Aí, aqui Ah, que é o hominídeo homem. Eu peguei só esse aqui e dele eu fiz. Não foi eu que montei, mas o cladograma está tentando achar onde tá, que é o homem. Então, entendi. aquele outro cladograma é só desse cara e dos ancestrais Ah, dele, não desses dos outros primatas, tá? Tá? Então, aqui a gente, nós, na verdade, aquele cara tá aqui e a gente está são tentando livres aí, entender né? da onde ele é, isso, da onde Ah, ele tá. veio, tá bom? Bom, então esse aqui é algumas características aí do Australopithecus, né? O primeiro, no caso, a Lucy, que é o afarensis, viviam na África, eram bem baixinhos, tá? Os machos mediam 1,5 m e as fêmeas 1,10 m de estatura. Pesavam também muito pouco, de 30 a 40 quilos. O crânio, né? O volume craniano era bem pequeno. Vocês vão ver que isso vai aumentar muito para a nossa espécie. Era de 380 a 450 centímetros cúbicos, né? De volume cefálico. Quando a gente fala em volume e está tratando de forma mais líquida, a gente usa os centímetros cúbicos. E o fóssil mais conhecido aqui é a Lucy, tá? Aquela fêmea que foi reconstituída em 1974. Aqui um outro Australopithecus, o africanos, tá? Que também viviam na região africana, todos surgiram lá na África, no continente africano. A massa já era um pouco maior, né? Eles pesavam aí a partir de 40 quilos, o volume craniano de 440 centímetros cúbicos, postura já de forma bastante ereta. E o primeiro fóssil encontrado foi de uma criança de aproximadamente 6 anos, tá? Do africanos. O Australopithecus robustus, também na região africana, era maior que os dois anteriores que a gente falou, massa de 40 quilos para cima, né? Eram mais pesados. A mandíbula era bem proeminente, né? A arcada bem voltada para frente e o volume craniano de 500 centímetros cúbicos. Então a gente começa a ver aqui que a massa craniana ela vai aumentando e a arcada vai ficando para frente para poder acomodar esse cérebro que está em desenvolvimento, que está crescendo, né? Está evoluindo. Bom, vamos falar agora da diferença, e acho que talvez isso é a parte mais importante, porque aí pode cair no Enem, nos vestibulares, que é a diferença entre os australopitecíneos, que são os australopitecos, e o gênero Homo. Então, qual a diferença entre um australopithecus e um Homo? Lembra que a gente veio da linhagem dos australopitecos, mas não temos o mesmo gênero, somos do gênero Homo. Então, o que muda de um para outro, né? Então, o Australopithecus afarensis, que foi o primeiro, ele datou de 3,9 milhões a 2,9 milhões de anos atrás. Aí a gente teve um outro aqui, Australopithecus, aqui também, chamado Ramidus, tá? Que data aí mais novo, de 4,4 milhões de anos atrás, certo? Não tem muitas evidências sobre ele, não tem muitos achados fósseis, então a gente não pode ter uma certeza de como eram, tá? E entre 3 a 2 milhões de anos atrás, a gente tem aí o surgimento, então, do Homo, né, do gênero Homo, e os australopitecos continuam existindo nesse momento. Então, há um momento em que eles convivem junto, o gênero Homo e o australopithecus, diferente de hoje, né? A gente sai na rua, a gente só vê Homo sapiens,
Vamos sair na rua, será que a gente encontra outro hominídeo? Se a gente encontrar um Australopithecus, né? A gente vai ficar, meu Deus, como assim, né? Mas naquela época já era mais comum, né? Só que eles não se relacionavam. Cada um tinha o seu bando. Em algum momento eles competiram entre si por alimento e por habitat, por espaço, mas não competiram na forma de um matar o outro, mas na forma de, meu bando chegou, então é a gente que vai ficar aqui, vocês procurem outro lugar. E nesse momento, essas espécies que tiveram que sair para que o bando da outra chegasse, elas acabaram não conseguindo aí se manter e desenvolver aí uma vida social contínua, tá? De forma contínua. Acabaram entrando em extinção e ficaram aqueles que mais se adaptaram, no caso, o gênero Homo. Então, os australopitecíneos, eles têm um cérebro pequeno e os pré-molares, os dentes pré-molares, né? E os molares são do fundo, os pré-molares são aqueles que vêm antes dos últimos 2 dentes, né? São muito grandes, por conta dessa alimentação diferenciada que eles tinham. O gênero Homo já passa a ter um cérebro maior e os dentes pré-molares e molares menor. Então, conforme o cérebro cresce, eu tenho que diminuir a minha arcada dentária. Então, os dentes vão diminuindo de tamanho e a forma da arcada muda também. Como a gente falou, nossa arcada é em U, porque a gente mudou muito a alimentação. Então, essa transição dos australopithecus para o gênero Homo se deve, né, principalmente a essa mudança aí da caixa craniana, o aumento da caixa craniana, e isso, lógico, que foi em relação aos problemas ambientais que a África passava naquele momento, aquele período de era glacial, que eu falei para vocês, de congelamento, de perda das florestas, né? Passou a ser um continente de savana, deserto, onde a gente não achava muito tipo de alimento. Então, o primeiro aí, Homo a surgir foi o Homo habilis, né? Esse habilis, ele vem da palavra habilidade, porque ele tinha muita habilidade com as mãos, muito mais que o Australopithecus. O Australopithecus não tinha essas habilidades que o habilis desenvolveu. Então, eles foram os caras da pedra lascada. Então, a pedra lascada que eles encontravam, né, e eles iam batendo para ficar pontuda, servia para dilacerar as carcaças que eles encontravam de carne para poder se alimentar. O Homo habilis, ele não era um bom caçador, ele se alimentava só dessas carcaças e rasgava a carne, então, com essas pedras lascadas que ele mesmo produzia, ou que ele encontrava na natureza. Aqui a gente tem espécies muito parecidas, né? E a gente tem aí uma grande problemática na classificação biológica, por serem muito parecidas. Então, os cientistas aí acabam não conseguindo muito bem nos dizer como é que ficariam e como é que seriam essas mudanças entre essas espécies. Então, elas são muito parecidas e o que acaba ficando de diferente entre elas é apenas uma coisinha molecular que foi achado, foi feito aí o levantamento de DNA das ossadas, então é alguma coisa molecular que diferencia uma espécie da outra, e não mais um comportamento, uma aparência física, não isso. Então, o Homo habilis, ele era muito parecido com esse Homo ergaster, né, onde na classificação há uma problemática, pois eles parecem também muito com o Homo erectus, né, e erectus vem da postura ereta, né, que foi o primeiro a ficar totalmente ereto, sem se curvar para frente. Isso aconteceu há 2 bilhões de anos atrás. E esse Homo ergaster, ele saiu da África e foi se expandindo para a Ásia, né? Então, foi quando o gênero Homo sai ali do continente africano, onde ele estava sempre ali naquele mesmo local, e começa a criar ali mais vínculos, comportamento social com outros do mesmo gênero, e começam a ter longas caminhadas aí e chegar em outros continentes e se espalhar aí pelo mundão. O Homo ergaster, então, que é esse cara aqui da classificação problemática, ele é muito parecido com o Homo erectus, que em um momento histórico já teve um nome diferente, não era Homo erectus, tá? Era Pithecanthropus, nossa, que difícil, não sei nem falar. Pithecanthropus erectus, ou homem de Java. Não sei se vocês já ouviram falar do homem de Java, tá? É esse homem erectus aqui, né? Com essa postura ereta. Então, esse cara, ele saiu ali do continente africano e foi se expandindo para a Euroásia, foi para a Europa, foi para a Ásia, e alguns povos retornaram ainda para a África, né? Aí é onde começa a ser povoados outros continentes pelo gênero Homo.
Então, aqui dizendo que esse Homo erectus, ele coexistiu, ele viveu no mesmo tempo que o Homo sapiens, que é a nossa espécie, e que também viveu no mesmo tempo que o homem neanderthalis, tá? Então, esses três aí gêneros, né? Esses três, na verdade, espécies do mesmo gênero, viveram no mesmo momento, mas só ficou o Homo sapiens, que talvez o homem mais sábio e mais inteligente conseguiu aí se adaptar às mudanças aí do ambiente. Aqui para a gente ver a diferença entre o Homo habilis e o erectus, né? A diferença está na altura entre eles, o Homo erectus é mais alto, né, do que o habilis, e o volume cerebral, né, a caixa craniana do Homo erectus também é maior. Eles tinham geralmente o homem, né? O homem dessa espécie, 1,80, 65 quilos. Os ossos eram bem densos, né? São aqueles homens fortes, né? Robustos. O volume craniano, ó, lembra que antes o Homo lá, né? Tinha quanto, né? Os australopitecos, 400 e pouco centímetros cúbicos. Olha aqui, chega a 775 a 1.100 centímetros cúbicos de volume craniano, então a gente vê que o desenvolvimento cerebral ele está bem maior, e as narinas passam a ser voltadas para baixo, tá? E não mais expandidas para fora e para as laterais, como eram dos outros primatas. E achados fósseis, né, de arcadas dentárias mostram que o Homo erectus ele já utilizava o fogo para cozinhar o alimento dele na época que ele viveu. Então, isso através de estudos científicos, a gente consegue perceber o uso do fogo para cozinhar o alimento fica mais macio, então eu não preciso ter aí a expansão dos meus caninos, né? Eu não preciso ter uma arcada dentária retangular, ela pode ser circular para poder dizer que ele já se alimentava de alimentos aí cozidos. Aqui a gente tem, há 500 mil anos atrás, a gente teve esse Homo heidelbergensis, tá? Também a gente não tem muitos dados e indícios sobre eles, muitos estudos, mas a gente acredita que ele migrou para a Europa, os cientistas, né? E foi deles que originou o Homo neanderthalis, né? Que é o homem, hoje, é o conhecido homem das cavernas. Ah, o homem das cavernas é o homem de Neandertal, né? Que eram musculosos, né? E que viviam nas cavernas, eram fortes, né? Então a gente pode ver aqui pelo rosto, né? Testa franzida, nariz grande. Então essa é a cara de um Homo neanderthaliensis. Eram adaptados ao clima europeu, né? Ao frio europeu, era muito frio. Eles eram nômades, né? Viviam de um lugar para outro. Eles, enfim, eram caçadores e formavam aí grupos, né? Viviam sempre em bandos, usavam caverna como forma de abrigo e alimentavam-se de grandes mamíferos e usavam as peles desses mamíferos que eles caçavam para poder aquecer o corpo. Né? Foram os primeiros a enterrar os seus mortos. Então vejam que foram os primeiros homo a ter cultura, né? A fazer aí um ritual cultural, enterrar os mortos, a valorizar ali a sua sociedade, o seu comportamento social. Tá? Foram os primeiros a serem desenvolvidos. Os homens aqui tinham uma altura de aproximadamente 1,70 m e as mulheres 1,60 m, mais ou menos aí a nossa estatura. A caixa craniana, 1.450 centímetros cúbicos, veja que, né, em relação aos australopitecos, aumentou muito o volume. E aí foi aquilo que eu falei para vocês, que o desenvolvimento da inteligência ele está relacionado com a quantidade de sinapses, pois a gente tem muitas dobras no nosso encéfalo. E assim, os neurônios se encontram nessas dobras que a gente tem no encéfalo, típico dos Homo sapiens sapiens. Né? Então, os homens que sabem o que sabem, né, são homens que usam todas as partes do seu encéfalo, estabelecendo sinapses e assim desenvolvendo a inteligência para a criação aí de diversas coisas em seu benefício. E aí foi através do Homo ergaster, do Homo de heidelbergensis, do Homo erectus, que originou a nossa espécie, que é o Homo sapiens. Então a gente veio de todos esses nossos aqui ancestrais aqui do mesmo gênero. Né? Então a gente não veio de um só, a gente veio de uma mistura. Então não tem uma coisa certa ainda em relação ao Homo sapiens. A gente sabe da existência de todos esses outros.
Então, o Homo sapiens, né, que surgiu ali na região africana e logo depois ele migrou para a Europa e para a Ásia, ele cruzou os mares da Austrália, o Homo sapiens, né, sabido, construía aí, né, meios de locomoção, ferramentas. Eles caminharam entre a ligação da Ásia e do Alasca através desse Estreito de Bering, onde então eles acabaram se expandindo e indo parar nas Américas, né? Nossa América aqui do Sul, América do Norte, lá nos Estados Unidos. Então foi assim que essa espécie chegou até o nosso continente. Aqui a gente tem o Homo erectus, né, que expandiu aí pela Europa e a Ásia. Ele é sofisticado na cultura, porque ele fabricava ferramentas, usava fogo, morava em cabanas ou grutas, usava roupas de peles de animais e não suportava a era glacial. Então ele fugia da glaciação, do frio, né? Sempre em busca de regiões mais tropicais. Originaram o homem de Neandertal. Então o Erectus é através dele que surge o homem das cavernas. O Homo sapiens neandertaliensis ou Homo neandertaliensis, né? Pode encontrar desses dois tipos aí nas biografias, nos livros, nos sites. Já tinha um volume craniano maior, uma postura bem moderna, né? O queixo mais baixo, uma testa pequena e franzida, o cérebro um pouco maior do que o Erectus, baixo, forte, muito hábil para construir ferramentas, formavam grupos para caça, né, de animais grandes, enterravam os mortos, então faziam rituais aí culturais. E as teorias para o desaparecimento dessa espécie mostram que eles foram extintos por condições climáticas ou por conflitos com outras populações. Então, como eles não suportavam o frio, eles podem ter entrado em extinção por conta dessa temperatura muito baixa ou por briga territorial e de alimento entre outros bandos de homo, tá? Mas não brigas de guerra. Brigas assim, discussões, e você vai para o seu canto, eu vou para o meu, alguém acaba vencendo. Bom, o desaparecimento, então, desse Homo neandertaliense, ele acaba sendo um enigma, né? Porque há quem diga que foi pelo clima, há quem diga que foi aí por conta de alimentação, de território. E aí as hipóteses mais defendidas é que provavelmente o confronto com o homem moderno, com o Homo sapiens, que veio da África há 40 milhões de anos, e também o hibridismo, né? Há quem diga que esses Homo neandertalienses, eles podiam cruzar com o Homo sapiens, mas eles não geravam descendentes férteis, né? Eram aí crias inférteis, que não davam, que a gente sabe que para ser da mesma espécie tem que cruzar e gerar descendente fértil. Se não gerar descendente fértil é porque não sou da mesma espécie. Então eles podiam até cruzar, como a gente vê aí nos alguns casos aí de égua com burro, mas sempre vai nascer um híbrido, alguém que não se reproduz. Então, isso faz com que a espécie acabe entrando em extinção. E aqui o Homo sapiens, né, a nossa espécie, que teve aí uma grande dispersão aí pelo aumento populacional, então ele conseguiu atingir todos os continentes, grande capacidade de se adaptar a esses continentes, né, através aí de mecanismos e construção de ferramentas, e a extinção aí dos neandertalienses por conta aí do hibridismo, da competição por território, da competição por alimento, também pelas condições climáticas de muito frio, tá? Então aqui nós, se a gente fosse comparar, né, com os australopitecos, com os neandertalienses, nós temos uma postura maior. E aqui o Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe o que sabe, ele surgiu há 200 milhões, né, de anos atrás, cérebro e estrutura bem semelhantes aí aos nossos, capacidade craniana de 1.500 centímetros cúbicos, fabricou instrumento variado com pedras, né, ossos, chifre, usava marfim e madeira para construir, praticou ritos funerários, né, culto aos mortos, e foi aqui, através desse surgimento, que surgiram as primeiras obras de arte, essas artes rupestres, feitas aí nas cavernas, usando sangue para pintar, para desenhar, tá?
E aí, na próxima aula, a gente fala um pouco da cultura. A gente volta a falar um pouco das espécies, mas ligados mais à cultura. E aqui eu achei legal, né, colocar para vocês o Australopithecus, o primeiro hominídeo, o Homo habilis, né, o primeiro do gênero Homo, o Homo erectus, o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, tá? E aqui algumas definições e volumes cerebrais desses indivíduos. E aqui mostrando que o esqueleto corpóreo também foi se modificando, né, através da evolução. O Homo habilis ele era mais troncudo, né, os ossos eram largos, que eram mais baixos e fortes. O Homo erectus ele já era um pouco mais alto, porque ele não teve mais a inclinação para frente da sua postura, né, e os ossos ainda eram bem largos. E aqui a gente vê que o Homo sapiens ele já tem os ossos mais encaixados. A gente pode ver pela escápula, né? Escápula é esse osso aqui que fica atrás do nosso ombro. Ele era exposto aqui, ó, no Homo habilis, no Homo erectus e no Homo sapiens, a escápula se encaixa atrás aqui das vértebras do nosso tórax, né? Entra na parte de trás. Então, uma modificação aqui que mostra a evolução através da morfologia. E aqui a gente pode ver, né, a distribuição aí pelo mundo do gênero Homo, né, que saíram da África e foram para a Europa, para a Ásia, para a Austrália, né, atravessaram aí o Estreito de Bering, esse aqui é o estreito que liga a Ásia com as Américas, né, e chegaram aí nas Américas do Norte, Estados Unidos, México e até a nossa América do Sul. Né? Então esse é o caminho que esse Homo aí, esse gênero fez pelo mundo. Certo, pessoal? Acho que acabamos no horário. E aí? Tranquilo? Difícil, né? Bastante coisa. O que vocês acharam? Eu fiquei pensando toda hora naquela coisa que você falou. Nossa, se a gente tivesse originado chimpanzé, eu fico imaginando, você vai no zoológico lá, um homem evolui dentro da gaiola. É, você acha? Mas daí, assim, daqui uns anos já teria um homem preso lá, não mais um chimpanzé, né? Eu fiquei É. pensando. Vou parar aqui a gravação para a gente conversar.